Estamos aqui a entrevistar o senhor José Joaquim Magalhães, vivo em Cantelos, conheço a linha do Tua, conheço um pouco da linha do Porto à Barca d'Alva, fui diversas vezes ao estrangeiro, à França, onde passava em Salamanca, e da linha do Tua fui também diversas vezes a Mirandela, ao Caixão. Conhecia um bocadinho de tudo, onde me cruzava com os soldados e discutíamos diversas coisas. Muito bem, então. Eu estou com 77 anos, nasci em 1937, tenho 77 anos feitos. Portanto, já viajou muitas vezes através da linha do Tua. Descreva o comboio da altura. Como é que era o comboio? O comboio na altura não eram tão sofisticados como são agora. Os comboios agora são mais sofisticados, são mais modernos. Antigamente não havia os aquecimentos que há hoje, a gente passava muito frio. É diferente da vida de agora. E normalmente, qual era o motivo da sua viagem? O motivo das minhas viagens é passear, por vezes com colegas, aproveitar um bocadinho da vida enquanto era novo, porque hoje estou com uma certa idade e já a gente não tem tanta vontade de passear. E o ambiente, o convívio no comboio, como é que era? O comboio na altura havia mais gente, falava-se mais. Hoje uma pessoa teme-se mais de viajar, porque há mais privatizações, de falar com este ou com aquele e saber com quem se está a falar. E antigamente o povo era mais unido, era mais simples. Com que frequência é que costumava utilizar a linha? Era habitualmente? Uma vez por ano? Uma vez por ano, ou 2 em 2 anos, nos fazia. Então, e nas paragens das estações, quando entravam e saíam mais pessoas, como é que eram... Como é que era o convívio com essas pessoas? O convívio era simples. Uma pessoa ao longo da viagem começava a conhecer as pessoas. Quando parava a gente discutia um bocado da viagem, e um para um dia, o outro para onde é que ia, ficava-se a ficar amigos, ficava-se a gente a conhecer e depois ficava-se às vezes a corresponder com as pessoas. Tem saudades desses tempos? Bem seguro que sim, porque os tempos, as recordações do tempo antigo são sempre recordações. Alguma vez emigrou Sim. e utilizou a linha para isso? Não a linha do Tua antigamente. Aqui era da linha do Tua até a Barca d'Alva, e utilizava a da Barca d'Alva até Irum. De Irum passava a Andaia, de Andaia ia ao meu destino até ao meu local onde eu vivia, em França. Muito bem. E alguma vez encontrou soldados no comboio? Muitas vezes, muitas vezes. Eles viajavam uma vez para casa, outras vezes de férias, e a gente falava um pouco de tudo. Houve assim algum acontecimento muito marcante de alguma vez que viajou através da linha do Tua? Houve assim algum momento, alguma disputa ou alguma confusão? Não, na altura não havia confusões como há hoje, porque hoje é muito tímido fazer viagens. E naquela altura era mais simples, as pessoas eram mais unidas, eram mais honestas, e a gente não desconfiava tanto das pessoas, tanto que hoje
estás sempre a desconfiar com quem está a falar. Muito bem, então, alguma vez falou com alguém que tenha utilizado a linha do Tua para emigrar ou para ir para o trabalho ou assim? Usei a linha do Tua unicamente, mais era para ir a Mirandela e o Caixão e, e pouco mais, e pouco mais, e pouco mais. Muitas das vezes, então, na linha do Tua também servia para mercadoria. O que é que costumava ver? Costumava às vezes ir levar azeite a pessoas que eu conhecia e vender-lhe azeite da nossa agricultura. De vezes passava também a levá-lo à régua, que apanhava o comboio também que contactava com o Tua e a gente arranjava camaradas, arranjava colegas onde jogámos as cartas, onde passámos bocados bons. Muito diferentes dos de agora, não é? Sim, 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 muito diferente. Sim, sim. Eu quando estava, por exemplo, aqui à Palinha do Tua, a gente quando fazia as suas pausas, jogávamos um bocado de cartas, íamos tomar uns cafés, outras vezes íamos ao restaurante, aproveitámos um bocadinho da nossa vida. E as paisagens, como é que, como é que se relembra desses tempos? As paisagens agora são mais modernas, o Douro está mais mecanizado, o Mirandela também está mais mecanizada. E os bilhetes? Como é que pagava? Como é que era? Os bilhetes tirávamos na estação ou no comboio, com o revisor. A gente dizia para o local de um dia e ele passava-nos os bilhetes consoante nós precisamos. Portanto, então, e que memórias tem da epidemia, da crise social e política em Portugal, que em tempos foi um país pobre e rural onde havia falta de qualidade de vida? O que recorda de ouvir contar? Da epidemia, havia doenças que não se curavam como se curam hoje, com tanta facilidade. Nasciam muitas crianças que não conseguiam viver, morriam antes do tempo, morriam ao nascer, morriam passado 1 ano, 2 anos, ou com calazar, ou com intrito, ou com doenças diversas. Havia a epidemia também das nossas agriculturas, das vinhas, os sulfatos, os enxofres, os anos de míldio, os anos de epidemia muito forte que constante os anos e que a gente tem de batalhar com essas epidemias todas para vencermos a nossa vida. Então, esses acontecimentos que foram muito sentidos em Trás-os-Montes e a terra e a população, o que é que fez para os combater? Porque na altura não havia tantos meios de comunicação, eram escassos, como por exemplo os telegramas, a distribuição do correio, os rádios. Como é que as pessoas faziam para poder procurar ajuda? Era um bocado difícil. Era um bocado difícil porque os correios eram servidos a pé, não tinham carros, não tinham meios de transporte. E eles iam buscar os correios aos comboios e vinham-nos distribuir às aldeias. E era muito difícil. E depois os correios às vezes também não eram entregues regularmente. Porque eles se enganavam ou de qualquer maneira e não eram distribuídos normalmente.
O senhor também tinha algum meio de transporte só seu que utilizasse para mercadoria ou para ir a Carrazeda, não é? Que é aqui a vila. Utilizava o quê? Cavalo e a pé? Eh, em, mil, em 1957, foi no ano em que eu casei, era muito duro nessa altura, porque eu ia daqui para Carrazeda, eram, que hoje é um quarto de hora, são 15 minutos de carro, eu tinha de fazer a pé, tinha de fazer 2 horas. Depois criámos os nossos animais, chamados suínos, ou que nós chamamos porcos, de seba, levámos-os a pé daqui a Carrazeda, onde são à beira de 15 quilómetros. Íamos comprar os porcos daqui a Carrazeda para a nossa alimentação e para viverem ao ano seguinte dos porcos que nós criávamos. A vida era muito triste, porque não havia meios. Tínhamos aquelas carroças de bois, carros de bois com caniças para transportar os porcos também, em caminhos de carro de bois, e tínhamos as feiras, que íamos 10 em 10 dias às feiras para comprarmos ou venderem os nossos porcos, ou para nós fazermos as nossas matanças em casa e fazermos o fumeiro para fazermos a nossa vida normal durante o ano. E do próprio porco que matámos, tínhamos de viver quase todo o ano durante o ano. Portanto, a qualidade de vida era um pouco mais fraca do que atualmente, mas acha que as pessoas eram mais felizes do que agora? Eram mais felizes por um lado e menos felizes por outro, porque eram muito crucificadas, porque os terrenos daqui eram todos feitos à enxada. Ora, sendo a enxada era tudo cavado, a terra eram desvirados, todos os terrenos eram todos desvirados ao braço do homem. Oliveiras, videiras, todos os terrenos eram todos fabricados ao braço do homem. E a vida era muito dura, porque não tínhamos meio de transporte, tínhamos de madrugar de manhã para fazermos 8 horas, irmos para a propriedade 1 hora a andar de manhã e outra hora ou para trás à noite. E dar 8 horas de trabalho para o patrão. Era muito crucificado para nós. Portanto, praticamente os meios de transporte eram os animais, como os cavalos e os bois para o carro de bois, e o comboio. E o comboio. O cavalo era para cultivar as terras onde eles as podiam cultivar. Mas nós temos muitas propriedades na zona do Douro que não são cultivadas com os cavalos nem com licença num burro. Porque esses animais eram para trabalhar as terras para batatas e para terras de vinhas, mas não para terras de surcalcos, porque as terras de surcalcos do Douro são todas à base de 2 metros quadrados, 4 metros quadrados, 20 metros quadrados, e que uma besta lá dentro não faz nada. E nós temos de trabalhar manualmente à mão. Então, e portanto, o que é que nos pode dizer, o que é que acha aqui do nosso Douro? O nosso Douro hoje está muito sofisticado, porque é Douro vinheteiro, está todo mecanizado, está muito mecanizado, houve novas ajudas do Estado também, houve novas modernizações dos próprios proprietários que o podiam fazer, e hoje o Douro vinheteiro está muito sofisticado. Então e o que é que acha dos vinhos e daqui da comida tradicional? Vinhos generosos é a riqueza do Douro e é a riqueza dos lavradores, porque é de alguma coisa que vivem e é dos vinhos generosos, porque os vinhos de mesa não nos dão completamente o trabalho que nós levamos por ele. Porque nós vendermos uma pipa de vinho por 150 euros não dá para a apanha das uvas, não dá para a agricultura, não dá para o sulfato, não dá para o enxofre. E agora, na vida moderna, destes patamares que se fez ao longo dos anos, no Douro vinheteiro,
Aí já ia estar a ser um bocado mecanizado, tudo feito com tratores, pulverizações com os tratores, apanham-se as uvas, são transportadas para as comparativas, como eu que a transporto para a comparativa São João da Pesqueira, ainda hoje, a adega de São João da Pesqueira, e estamos a trabalhar com os nossos meios que temos. E está muito melhor do que era quando me criei e quando me casei. Nasci em 37, casei em 57, e daí para a frente fui para o estrangeiro, ganhei algum e renovei um bocado da minha vida cá em Portugal. Portanto, já referiu as saudades que sente desse tempo em que podia viajar de comboio, que era por lazer. Também já referiu a falta de qualidade da via e o que as pessoas passavam para poder ter os seus campos agrícolas. Há alguma história que nos possa contar que tenha sido marcante na sua vida? Algo que queira partilhar? Histórias da vida há diversas. Histórias que não diz as coisas mais marcantes da vida que eu tive foi andar anos a trabalhar na agricultura e ao fim do ano vir tampérias de pedra, de granizo, de moléstias e a gente ficar de palhas à cinta. O que é que quer dizer? Quer dizer que andamos todo o ano a trabalhar para o boneco. Não tínhamos auxílios do Estado, não tínhamos quem nos ajudasse e todo o nosso trabalho era perdido e nós ficámos a olhar para o balão à espera que viesse outro ano e ver se nós recuperámos. Sabendo que emigrou, há algo que nos possa dizer sobre esse tempo? Posso dizer um bocadinho, eu emigrei clandestinamente, a salto, como aos coelhos, chama-se Salto dos Coelhos. Fui 8 dias em viagem daqui para a França, por caminhões, a pé, por regatos, ribeiros, pontes, aonde nos foram meter a França, a um comboio, em Espanha, um comboio, nos levou até a França, até Andaia. E em Andaia meter-nos num comboio, em França meter-nos num comboio, fui até ao meu destino. Daí fui trabalhar para uma bricaria, ou seja, para uma casa de materiais de tijolos, blocos, e foi um bocado duro para aguentar nos fornos, cozer os tijolos, cozer tudo. Foi uma vida muito marcante na minha vida. Portanto, agradeço desde já a disponibilidade do senhor para nos poder... Portanto, desde já agradeço a disponibilidade do senhor e por ter relatado os obstáculos encontrados na sua vida e as dificuldades que passou, também pelas histórias que nos contou e as suas histórias pela linha do Tua. Obrigada pela disponibilidade. Obrigado eu, com muito gosto.